Oi pessoal, essa é a aula de Comunidades Biológicas no Tempo, ou Sucessão Ecológica, da disciplina Ecologia de Populações e Comunidades. Então, como prometido, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece com as comunidades à medida que o tempo passa. E como em outras aulas anteriores, eu vou trazer um pouco de observação antes de falar da teoria propriamente dita. Então, quais são os fatos que a gente observa por aí? Na verdade, se nós tirarmos uma foto do mundo como ele é hoje, a gente vai ver que existem comunidades muito variadas em composição no espaço. Então, em diferentes lugares, as comunidades são diferentes, mesmo que às vezes as condições ou os substratos sejam muito parecidos ou até idênticos. Então, alguns exemplos que eu vou trazer são de dunas vegetadas e não vegetadas. No litoral do Rio Grande do Sul a gente observa isso claramente. Em algumas situações, algumas dunas são muito pobres em espécies ou até vazias, né? Há uma inexistência de vegetação, ao passo que outras dunas são recobertas por, inclusive matas, por exemplo, como Restinga nessa foto. Da mesma forma, nós temos os nossos campos e a floresta umbrófila mista, que vocês viram e estudaram lá na Flona, né, que sob exatamente os mesmos solos e com exatamente o mesmo clima, eu tenho dois ambientes bastante distintos, um campo que muitas vezes é bastante ralo e uma floresta que é bastante rica em espécies lenhosas, especialmente, e não só eu tenho uma transição muito abrupta entre os dois, mas eu tenho muitas vezes modificações, pequenas manchas de floresta, por exemplo, em meio ao campo e manchas de campo em meio à floresta. Bom, uma outra situação que nós temos no ambiente marinho são os costões rochosos. Alguns deles estão ocupados, outros estão completamente desocupados. Quando eles são ocupados, como neste caso aqui, podem ser ocupados por cracas, por mexilhões, por algas ou por combinações desses organismos que se fazem presentes. E algumas vezes eles estão simplesmente nus, né, sem ocupação por nenhum desses organismos. Então, o que acontece é que essas comunidades são diferentes, variam de um lugar para o outro, e obviamente elas não surgiram dessa forma, elas não surgiram pré-formadas desse jeito. Elas não são constantes no tempo. Se a gente lembrar na aula anterior sobre comunidades no espaço, vocês vão lembrar que eu falei muito sobre extinções locais e colonização. Então as espécies se extinguem de algum lugar, mesmo permanecendo em outros, então não é uma extinção global final, né? Elas simplesmente deixam de existir populações em um determinado local e as espécies estão colonizando outros lugares o tempo inteiro, lançando propágulos para se estabelecer em novos ambientes. Então esses sistemas são altamente dinâmicos. Além de simplesmente desaparecerem e reaparecerem, existe o fato de que as espécies agem sobre o meio. Então, a ação das espécies sobre o ambiente vai modificar esse meio onde elas estão. Se vocês lembrarem aquele conceito de engenheiros do ecossistema, vai ficar bem claro que algumas espécies têm uma grande influência, apesar de que toda espécie é capaz de influenciar o seu meio imediato. Então, o Gotelli, em 2007, já dizia que talvez o ideal, ao invés de ter essa foto do mundo como ele é hoje, a gente deveria buscar entender trajetórias das comunidades. Então, ao invés de estudar 100 lugares hoje em dia, ao longo de um ano, talvez seja tão interessante quanto estudar durante 100 anos um determinado local para ver o que acontece ali. Eu só vou trazer alguns outros exemplos de transições entre ambientes bastante distintos, muitas vezes, e como eles acontecem, por exemplo, de campo para savana. Então, é um exemplo do Texas, nos Estados Unidos, mas vale também aqui para a nossa mata de araucária, que eu vou falar daqui a pouco. A gente tem uma combinação de ambientes, todos eles muito similares, com o mesmo clima, com o mesmo solo, mas alguns deles são campos abertos, né? Alguns são campos um pouco mais sujos, basicamente pela presença de algumas espécies lenhosas, arbóreas, como é o caso dessa acácia nessa situação. Então essa acácia é capaz de germinar mesmo no campo aberto, e à medida que ela germina e aumenta de tamanho, tanto a sua raiz pivotante quanto a sua copa projetam sombra, alteram o solo, e isso permite que outras espécies invadam e se façam presentes embaixo dessa sombra e utilizando desse solo modificado. À medida que mais espécies vão colonizando esse pequeno microambiente embaixo dessa planta, isso acaba se tornando como se fosse uma pequena, um pequeno conjunto de arbustos, um pequeno conjunto de árvores, um capão de mato, por assim dizer, no meio do campo. Caso aconteça alguma coisa com essa espécie central, por exemplo, existem várias possibilidades. Pode ser que simplesmente as outras espécies deixem de conseguir existir ali, porque não existe mais aquela sombra, porque aquela raiz não está mais afetando o solo, ou pode ser que alguma dessas espécies que está ali seja capaz de assumir esse papel e perceber o que está acontecendo, e continuar mantendo essa pequena parcela de floresta. Então, isso a gente chama de planta berçário. Essa primeira planta, as primeiras plantas que são capazes de criar um novo ambiente, modificar o ambiente e permitir que as outras se estabeleçam. Uma outra transição que é tão interessante quanto, ou talvez mais, é entre lagos e campos.
Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas alguns lagos isolados, aqueles que não têm relação com o curso d'água, né, eles justamente pela sua profundidade, muitas vezes têm vegetação apenas na parte mais rasa, e além dessa vegetação vai existir toda uma fauna associada. Bom, toda essa fauna e essa vegetação afetam esse meio, modificam a química não só da água, mas principalmente dos sedimentos. Ao morrerem, por exemplo, se depositam no fundo, e esse acúmulo de sedimentos causado pela bioturbação da água e pela modificação desse solo faz com que cada vez mais esses sedimentos se acumulem, né, em várias camadas, como está representado aqui, e isso faz com que, por exemplo, num determinado estágio, né, esse lago já está tão raso que a vegetação consegue ocorrer ao longo de toda a sua profundidade, acelerando ainda mais esse processo de gerar matéria orgânica morta que se deposita no fundo, acumula como sedimento, até que depois de, claro, um longo tempo, né, basicamente toda essa região que antes era um lago acabou sendo tomada por sedimento, e tudo que resta é um campo cada vez mais seco nas extremidades e no meio uma área que ainda pode ser pantanosa. Então vamos lá, isso a gente chama de uma série, né, e essa série pode ser então uma hidrossérie a partir de plantas submersas, por exemplo, que vão ser pioneiras, para plantas flutuantes, um ambiente pantanoso, invasão por herbáceas até arbustivas e uma floresta. Essa mudança física constante do ambiente causada pelas próprias espécies presentes, então, pode também se dar num ambiente seco, uma xerossérie, né, a partir de uma rocha, líquens crustosos, depois folhosos, depois musgos, herbáceas, arbustivas, vão afetando esse meio cada vez mais, gerando um solo cada vez mais profundo, até que a gente teria uma situação de uma floresta ao final. Isso acontece também na floresta de araucária, como eu tinha falado, a gente chama esse processo de nucleação. Tá? Então, o nordeste do Rio Grande do Sul, lá onde tem a flora, deveria ser coberto de florestas, provavelmente. Tá? Isso continua sendo uma grande questão que a gente ainda se pergunta exatamente como funciona. Então, desde 1960, o Klein já previa, por exemplo, uma expansão dos pinhais, como se chamava floresta de araucária, sobre os campos. A gente sabe de hoje em dia, por geoprocessamento, que existe um avanço da borda florestal sobre o campo em determinados lugares onde não há criação de gado, por exemplo, ou não há incêndios. Então, existe o estabelecimento de espécies arbóreas pioneiras em cima do campo, que inicia a nucleação de manchas florestais, como revelado pelo Leandro Duarte em 2006, por exemplo. Então, se a gente tirar uma foto dessa região de araucária, de mata de araucária que a gente viu lá em cima, nos campos de cima da serra, a gente vê justamente isso, uma transição abrupta, ou é floresta ou é campo, mas eventualmente no meio do campo a gente enxerga algumas plantas isoladas, árvores isoladas. Nesse caso aqui, por exemplo, araucárias. E vocês viram que embaixo dessa araucária aqui a gente tem uma pequena mancha do que parece ser uma futura floresta, né? Se a gente olhar isso mais de cima, a gente vê que isso realmente acontece de uma forma bem interessante. A gente tem floresta, claramente, campo, claramente, e a gente tem manchas florestais em meio ao campo. Essa é uma área que é o Promata, que pertence à PUC, que é justamente uma área onde não há criação de gado e existe uma tentativa de se evitar queimadas, até porque a presença humana é muito rara. Isso tudo foi observado pelo Leandro Duarte, representando aqui, nesse caso, essas plantas berçário, que seria a araucária principalmente, e a comparação da quantidade de pequenas plantas germinando embaixo da araucária e em campo aberto. Então, realmente, em campo aberto tem muito menos árvores e plantas lenhosas germinando do que embaixo dessas plantas berçário, como seria de se imaginar. O que acontece é que, entre a presença de plantas berçário e pequenas manchas de floresta, comparado também com grandes manchas de floresta, existe uma mudança tanto na abundância relativa quanto na proporção de espécies que são residentes ou colonizadoras. Colonizadoras são aquelas espécies que são arbóreas, mas não são encontradas dentro da floresta. E residentes são aquelas espécies que são encontradas em meio ao campo, mas não... que são encontradas dentro da floresta, mas raramente em meio ao campo. E realmente a abundância de colonizadores é muito maior embaixo das plantas berçário, assim como a sua proporção muito maior nas plantas berçário. Então existe uma transformação entre a planta berçário e pequenas manchas de mato, propriamente dito, na composição das espécies. Então existem espécies que são as pioneiras, que se estabelecem primeiro, que são substituídas por outros tipos de espécies, não totalmente substituídas, mas gradativamente se tornam menos importantes à medida que essa planta berçário progride para uma pequena mancha e para uma grande mancha. Bom, os animais também fazem parte desse processo, né? A gente está falando bastante de plantas aqui, mas a maioria dos estudos
Em ambientes terrestres e lênticos se foca na vegetação e na sua relação com o substrato, e os animais apenas seguem os padrões vegetacionais, é o que a gente imagina. Mas os animais modificam o ambiente também, como a gente viu, e isso é muito claro, inclusive porque eles têm capacidades diferentes das capacidades das plantas de afetar o ambiente. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês vai ser um exemplo da fauna ediacariana. Se vocês nunca ouviram falar, é uma comunidade supostamente animal, a gente não sabe, na verdade, se são animais, eles podem ter sido uma outra coisa completamente diferente, que se extinguiram completamente. Seria a comunidade mais antiga conhecida, de 570 milhões de anos atrás, antes ainda da explosão cambriana. Então, bom, os animais seguem a sucessão dos vegetais, obviamente, né, a partir de ambientes lá na América do Norte, onde a gente tem campos, né, que transicionam para regiões repletas de arbustos e pequenos pinheiros até florestas de pinheiros maduras. A gente tem uma série de espécies de animais que ocorrem em faixas específicas de altura da vegetação e de complexidade da vegetação. Então, existem organismos que ocorrem apenas em pequenas faixas e outros que ocorrem em grandes faixas, como esse musaranho, que ocorre ao longo de todos esses ambientes. Qualquer um desses ambientes serve para ele, mas que em outras situações, como por exemplo algumas aves, ocorrem apenas em campo e não nos outros. Aqui a gente tem uma versão mais atual desse mesmo tipo de processo, desde um campo nu, né, até um campo recente, um ano após uma modificação, depois de uma transição de quase 25 anos entre campo até uma vegetação arbustiva, e por fim florestas de pinheiros, que depois de 100 anos da última modificação na vegetação se transformam, entre aspas, em florestas com carvalhos. E diferentes aves ocorrem em diferentes faixas e, portanto, a composição de aves muda à medida que a composição de plantas e a estrutura da vegetação muda também. O exemplo da fauna ediacariana segue mais ou menos o mesmo tipo de padrão. Existe uma composição inicial com esses diferentes tipos de organismos que têm nomes, algumas vezes nomes científicos, algumas vezes nomes referentes a seu formato. Então existe uma composição inicial que se modifica gradativamente. Então no mesmo substrato paleontológico, eu encontro diferentes associações de organismos. Em alguns pontos eu encontro alguns organismos coexistindo, em outros pontos uma composição completamente diferente. E a interpretação desses autores nessa revista de 2003 foi justamente que eu tenho combinações de espécies que são mais prováveis de ocorrerem juntas, que eles separaram aqui, por exemplo, em 3 fases. Então nessa primeira fase eu tenho organismos que são basicamente horizontais. Essa estrutura deles pode parecer estranha, realmente eles eram organismos aparentemente filtradores, todos eles. E nesse caso aqui, os tipos de organismos presentes são organismos basicamente horizontais, juntos ao substrato. À medida que o tempo, entre aspas, da sucessão passaria, cada vez mais organismos verticais começam a aparecer, mas ainda existem alguns que são horizontais. Até que numa fase final, só os organismos verticais é que aparecem. Supostamente isso está associado ao fato de que eles são filtradores num substrato altamente rico em bactérias que estavam decompondo matéria orgânica. Então, cada vez mais parece que esses organismos aqui estavam decompondo um tipo de substrato, ao passo que esses aqui estavam associados a uma modificação do substrato, justamente causada porque cada vez mais o substrato é modificado pelos próprios organismos. Então, acho que nós chegamos finalmente a uma definição do que é a sucessão propriamente dita.